Olá, meu nome é Edson Bonfim, seja bem-vindo ao canal da Circuito Impresso Pro. Nesse vídeo eu vou ler o sumário, o conteúdo do livro digital Layout de Placa de Circuito Impresso. Algumas pessoas têm me perguntado qual o conteúdo desse livro digital, então nesse vídeo eu vou comentar aí um pouco sobre o e-book Layout de Placa de Circuito Impresso. Ele é aplicado a qualquer programa de layout de PCI, dependente aí do programa que você use para desenhar placas. Esse livro digital ele vai ensinar os conceitos de forma passo a passo, não apenas os conceitos, mas procedimentos na prática que você deve ter aí para fazer um bom layout. Bom, aqui tem aqui uma parte aí do livro, né? Esse livro nasceu da necessidade que vi dos desenvolvedores de layout de placa de circuito impresso de terem os conceitos fundamentais para projetar layouts, desenhos eletrônicos funcionais e sem erros. Bom, então vamos aí rapidamente falar sobre o sumário, o que é que você vai aprender lendo esse livro digital. Temos aí praticamente duas partes. A parte 1 eu falo mais sobre os conceitos e já a parte 2, temos aqui a parte 2, aí o tema é realmente layout de placa de circuito impresso profissional. Então vamos aqui rapidamente ler aí os tópicos. Temos aí a terminologia da área de circuito impresso, principais layers, as camadas para a fabricação de uma placa de circuito impresso, ilha de layers, passos para o desenvolvimento de um projeto de PCI, definição de PCB, Printed Circuit Board. Falo aqui sobre as unidades, uma tabela de conversão de 1000 para milímetro. Falo sobre grid, trilhas, pads, vias, polígonos, as nets, são as malhas. Falo sobre silkscreen, que é a serigrafia. Também falo sobre máscara de solda, o que é keep out e cut out. Falo aí alguns detalhes sobre placa face simples e dupla face. DRC, que é Design Rules Checking, são regras de checagem de regras de design, ponto muito importante aí para quem faz layout de PCB. Auto-router, que é o auto-roteamento. Backup, falo sobre criação de componentes, os tipos de componentes que nós temos aí para o desenho de placa de circuito impresso. Um tópico aí sobre checagem final, impressão, também falo sobre arquivos Gerber, afinal de contas o que são esses arquivos Gerber e qual a sua utilidade. Falo também sobre algumas considerações sobre componentes SMD, informações aí que devem ser passadas para os fabricantes de placa de circuito impresso. Também falo sobre processos de fabricação, a sequência de produção de uma PCI. Falo sobre teste elétrico, montagem da placa, tipos de soldagem, por exemplo, o por refusão e o por onda. Também dou algumas dicas aí de como eliminar
EMI. Já na segunda parte, sobre layout de placa de circuito impresso profissional, aí é realmente um passo a passo, é como se eu estivesse aí desenhando uma placa de circuito impresso. Independente do programa que você use, esses tópicos, esse passo a passo vai te ajudar aí nos seus projetos. Aí eu começo aí por ponto de partida para o layout de PCI. Falo sobre suíte de programas de layout de placa de circuito impresso. Falo aí sobre o módulo de desenho de esquema elétrico, o schematic. Dou algumas considerações. Falo sobre tamanho da folha, unidade de medida, busca de componentes, sobre conexões elétricas, são os wires. Toda essa parte aqui eu estou falando sobre o desenho de esquema elétrico. Aí falo sobre classes de nets, informações de texto, arquivo de netlist. Aí a gente entra na parte de desenho de PCB. Mensagens de erros, umas recomendações, os estilos do cursor, quando que você pode usar um ou outro, atributos como value, refdes, posicionamento de encapsulamentos, os footprints, algumas considerações aí sobre a borda da placa. Falo também sobre rasgos na placa, também conhecidos aí como slots, furos de fixação, as áreas de chapado de GND, as regras de design DRC, dou aí alguns parâmetros técnicos fornecidos aí pela Circuito Impresso Pro. Falo sobre tipos de roteamento. Temos aí roteamento manual, roteamento automático. Quando que você deve usar o roteamento manual, quando que você deve usar o roteamento automático. Também falo sobre textos para identificação da placa, sobre cotas, cotar a dimensão na borda da placa, visualização 3D. Também falo sobre impressão, os arquivos Gerber, arquivo de furação, são usados aí para a produção industrial da sua placa. Como que você visualiza os arquivos Gerber e o arquivo de furação com o programa Viewplot. Exemplos de visualização de arquivos Gerber. Aí eu mostro aí cada camada, o que significa. Falo também sobre painelização, protótipo, dou uma conclusão. E também aí no apêndice tem um mini dicionário inglês-português, já específico para layout de placa de circuito impresso. Esse livro digital tem 238 páginas. É um livro aí bem extenso, completo. Eu abranjo aí todo o processo de um desenho de PCB. E realmente aí vai te ajudar, seja você um iniciante ou um experiente na área de desenho de placa de circuito impresso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link aí da página de como você pode acessar a esse e-book. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se não é inscrito no canal da Circuito Impresso Pro, sugiro aí que se inscreva para obter mais informações aí sobre a área de desenho de placa de circuito impresso. Um abraço, até mais.